Então vamos lá. O versículo que eu quero trazer antes do estudo está lá em Provérbios 21, 23, que diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Como é interessante a gente ler Provérbios, tá? Então, para quem ainda não leu a Bíblia, ainda está começando, Provérbios é um livro muito legal. Ele nos ensina muitas coisas. É um livro que nos mostra como agir em momentos difíceis, nos dá sabedoria do alto, como eu já tinha falado para vocês num outro momento, né? Essa sabedoria que vem de Deus. Então, em muitos momentos, o ficar em silêncio evita tanto sofrimento, né? Então, isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. Porque quando a gente é jovem, quando a gente está querendo defender os nossos ideais, a gente sempre vai ter uma opinião. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, com mais maturidade, a gente vai entendendo que em muitos momentos a gente não precisa expressar nenhuma opinião, né? Basta a gente orar, basta a gente amar o próximo e às vezes dessa maneira a gente já dá uma resposta. Amém? Então vamos lá. Acabei de perguntar aqui para a Ângela, então, da Fabiane e da Isabela, que são duas que a gente tem orado, que já estão um pouquinho melhores, graças a Deus, né? E vamos continuar orando por elas. Então vou começar a nossa oração aqui, para daí a gente fazer o estudo da palavra, tá? Então vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse tempo aqui para estudar na Tua palavra, aprender mais do Senhor, que eu possa ser usada pelo Teu Espírito Santo para abençoar essas pessoas que estão aqui comigo, que todas as semanas estão aqui querendo aprender mais de Ti. Nos ensina, Senhor, ensina a Tua vontade, nos mostra a Tua vontade, que possamos, através da Tua palavra, aplicar os Teus conceitos, os Teus mandamentos em nossas vidas. Continuamos aqui clamando pela vida da Fabiane, da Isabela, da Mônica, da Sofia, do seu Ari, do seu Hélio, da Dona Esther. Abençoa cada um deles, abençoa também o Davi, Pai, que logo logo ele possa estar curado. Abençoa também a Janete, Pai, que ela possa também ser curada. Enfim, que o Senhor toque sobre cada um e toque também nos seus familiares, os fortalecendo nesse tempo difícil, Senhor. E que a fé continue crescendo no coração de cada um de nós, porque através da fé possamos acessar os Teus milagres. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, filha. Olá, olá, pessoal. Então vamos começar. O nosso estudo hoje está lá em Salmo 51, tá? O Salmo 51, ele vai do versículo 1 ao versículo 19, tá? Eu não sei se vocês leram, se vocês conhecem esse salmo. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da história que tem por trás desses salmos, que foi escrito por Davi, num momento que ele estava totalmente quebrantado, arrependido, por um pecado terrível que ele tinha cometido, tá? Então, assim, primeiramente eu vou contar essa história de Davi, tá? Para quem não conhece essa história também, vocês podem depois acessar, e vai estar lá em 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 26, tá? Onde podemos ver o adultério de Davi. Então, como que aconteceu tudo isso, tá? Eu vou resumir para quem não conhece, para vocês depois entenderem o porquê dessa humilhação perante Deus. Então, Davi era o rei, ele vivia no palácio, e nesse contexto, os seus soldados estavam em guerra e ele não foi para essa guerra. Então ele estava no palácio, num momento, sem fazer nenhuma atividade. Então eu sempre digo, às vezes, quando a gente está envolvido no nosso trabalho, a gente está envolvido em atividade, a gente não pensa coisas erradas e a gente não faz coisas erradas. Hoje, quando a gente não está fazendo nada, a nossa mente acaba indo e vagando, às vezes, para lugares errados, pensamentos errados, né? Então, a gente precisa ter cuidado em tempos que a gente está descansando, porque quando a nossa mente está descansando, ela às vezes está pensando em coisas
que não são as coisas certas, né? Não são as coisas de Deus. E aí, Davi, nesse momento de distração, nesse momento de descanso, ele anda pelo seu palácio e ele observa da janela, ele vê uma mulher muito bonita. A Bíblia relata que ela era uma mulher muito bonita, chamada Batseba. Essa mulher estava tomando banho, ele conseguia observá-la no banho, né? Eu acho que por ele ser o rei, ele tinha acesso a todo o palácio, então ele conseguiu ver essa mulher tomando banho. E aí ele teve desejo por essa mulher. Quem era essa mulher? Ela era a esposa de um soldado de confiança de Davi. E Davi, com o seu poder, né, como rei, ele acabou adulterando com essa mulher. E, obviamente, ele escondeu esse pecado, ele abafou o pecado e continuou seguindo. Passou um tempo, essa mulher engravidou. E aí, quando ela engravidou, ela mandou avisar que ela estava grávida, porque esse marido, ele estava na guerra. Então, ela não poderia estar grávida do marido, que se chamava Urias, e só podia ser de Davi. E aí Davi começou a ficar nervoso. Como que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Então, assim, muitas vezes um pecado acaba levando a outro pecado. Por quê? Porque ele queria esconder o adultério. Como que ele poderia esconder se esse homem não estava com a mulher? Então, essa criança só poderia ser dele. E ele começou a maquinar. Ele vai voltar da guerra, eu vou dar um jeito de embriagá-lo, mandá-lo para casa, daí ele vai ficar com a esposa e vai ficar tudo bem. Só que tudo isso foi na cabeça dele, não aconteceu. Esse homem não esteve com a sua mulher. E aí Davi criou um outro plano para matar Urias, para esconder o seu pecado. De que forma ele fez isso? Ele conversou com um outro funcionário, né, líder lá dos soldados, e falou assim: agora, quando vocês forem para a guerra, coloque Urias na frente da batalha. Porque daí, lógico, ele ia ficar vulnerável e podia morrer na guerra. E ninguém ia nem desconfiar que Davi tinha feito alguma coisa. E foi o que aconteceu. Esse homem foi para a guerra, ficou à frente da batalha e morreu. Ou seja, Davi cometeu 2 pecados terríveis. Ele adulterou e depois ele quis esconder esse pecado, mandando matar Urias. E a vida seguiu. E aí, depois da morte de Urias, ele deu um jeito Oi, amiga, Jô, tudo bem? Oi, tia. E aí ele deu um jeito de trazer essa mulher, casou com essa mulher depois que Urias morreu e trouxe ela para dentro do palácio. Ou seja, essa mulher acabou sendo sua esposa, ninguém desconfiou de nada e a vida seguia, né? E aí, num determinado momento, o que aconteceu? No Velho Testamento tinham muitos profetas, e um profeta foi visitar o rei no palácio e foi conversar com o rei. E aí ele levou uma questão falando de uma forma diferente, falando assim: olha, o que o Senhor faria, né? O que o rei faria se soubesse que uma pessoa muito rica acabou pegando uma ovelhinha de uma pessoa mais simples, era a única ovelhinha que ela tinha, e pegou aquela ovelhinha e aquela pessoa ficou sem nenhuma ovelha. O que o rei faria se soubesse disso, né? Tivesse acontecido algo assim no seu reinado? Eu mandaria matar, porque isso é um absurdo, tirar uma ovelha de alguém que não tem nada. E aí esse profeta olha e coloca o dedo, né, na frente de Davi e fala assim: mas essa pessoa de quem eu estou falando é você. Você tirou a ovelha lá de Urias. Ele só tinha essa esposa, eram só os 2. Você acabou com aquela família. E aí veio o arrependimento de Davi, e agora começa o nosso estudo de hoje, que está lá em Salmo 51. Que, na verdade, é um salmo escrito quando o profeta Natã, que foi esse profeta que veio falar do pecado dele, veio falar com Davi, depois que esse cometeu o adultério com Batseba. E aí, nesses salmos, né, que vai do versículo 1 ao versículo 19, acontece o quê? O arrependimento de Davi, onde ele tem a consciência do que ele fez. E aí, em muitos versículos aqui, ele coloca o coração perante o Senhor e fala: eu realmente pequei, eu transgredi contra o Senhor, foi somente contra ti que eu pequei, meu Pai. E ali ele se humilha perante o Senhor. Então eu quero falar, eu não vou ler todos os versículos, tá? Porque é um pouco extenso,
Mas se vocês puderem depois fazer a leitura, é muito interessante, tá, gente? Vocês observarem ali como o coração dele estava de fato arrependido de tudo que ele tinha feito. E aí eu vou apontar aí alguns versículos, tá? Então no versículo 3, eu vou ler o versículo 3. Pois eu mesmo, Davi, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então aqui mostra o quê? A sinceridade de coração. Na verdade, ele fez tudo isso, ele omitiu, né, crimes horríveis, mas a vida dele, depois que ele pecou, nunca mais foi a mesma. Todas as vezes que ele deitava a cabeça no travesseiro, todas as vezes que ele ia descansar, aquilo vinha no seu coração. Quantas vezes a gente comete algo errado? Hoje eu ainda estudei um pouco mais sobre isso, né? Escutei uma pregação que falava assim, mas o meu pecado é tão pequeno, as minhas transgressões são pequenas, não importa o tamanho da transgressão. Quando a gente faz algo errado, o Espírito Santo toca o nosso coração e em muitos momentos a gente não dorme, a gente vira de um lado para o outro no travesseiro, aquilo incomoda. O que se chama isso, gente? Isso se chama arrependimento. O que significa arrependimento? Tá? Para a gente entender de fato o que é o arrependimento, né? O arrependimento é o pesar, lamentação pelo mal cometido, é a negação ou a desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, assim, quando a gente de fato se arrepende, a gente abandona aquilo e a gente não faz novamente, porque a gente entende que aquilo, além de ofender alguém, né, tá ofendendo ao Senhor. E aquilo incomoda a gente. Então, se incomoda, por que eu vou fazer de novo, né? Eu vou abandonar aquilo e vou tentar não fazer de novo, né? O arrependimento é isso, quando de fato a gente se arrepende, né? Então, aqui Davi, em tantos versículos, em 19 versículos, ele se humilha perante Deus e fala, Senhor, eu entendo que eu pequei, eu preciso do seu perdão, não afasta de mim a sua face, porque a gente entende também que quando a gente está em pecado, Deus não está com a gente, porque Deus ensina na sua palavra que a gente precisa obedecer para a gente viver os propósitos dele para a nossa vida. Então, somente na obediência a gente vai andar com a presença dele, né? A gente vai ter resposta de oração. Então, a gente já estudou aqui em outras lives, o quanto é importante a gente andar em obediência. Eu pequei, eu transgredi, que eu possa me arrepender, que eu possa dobrar o meu joelho, quebrantada perante o Senhor, humilhada perante o Senhor e pedir perdão para que Ele possa continuar comigo, continuar ouvindo as minhas orações, continuar me ensinando mais da sua palavra, para que eu possa a cada dia me tornar alguém melhor, certo? E aí lá no versículo 4... ele fala assim, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então ali ele está dizendo o quê? Que realmente ele conhecia as escrituras, ele conhecia o Senhor. Então, para que a gente possa ter esse arrependimento, como Davi teve, a gente precisa entender quais são os mandamentos, o que eu preciso obedecer, porque quando eu pecar, aquilo já vai me tocar e eu vou entender, eu estou em pecado contra o Senhor e eu preciso pedir perdão para Ele. Então que a gente possa aprender, assim como Davi, né? Davi fez algo terrível. Talvez o exemplo aqui esteja até grande demais para muitas de nós aqui, né? Mas é para a gente entender que Deus ele vai perdoar quem tem um coração arrependido, quem se humilha, quem entende que está em pecado. Então esses salmos nos mostra isso, a humilhação perante o Senhor, que a gente possa se arrepender e pedir perdão, né, dos nossos pecados. Daí no versículo 11 ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O que mostra aqui? Que o desejo dele era estar perto de Deus. Então, ele, além dele estar arrependido, ele estava pedindo: não afasta de mim a tua presença, Senhor. Me perdoa e continua perto de mim. Então, existe uma separação, né? O pecado, ele nos separa de Deus.
Então não importa, gente, se a gente peca, é uma mentirinha aqui, é algo ali, mas isso pode crescer. O exemplo aqui de Davi é muito interessante para que a gente possa entender. Às vezes uma pequena mentira que a gente acha que não vai causar mal e dano a ninguém, ela pode virar uma mentira maior e pode virar um outro pecado. E aqui ele está nos mostrando que a gente possa já no primeiro pecado se arrepender, né? E pedir o perdão do Senhor, porque Ele pode nos transformar. Existem áreas das nossas vidas mais difíceis e que a gente precisa mais e mais lutar contra o pecado nessa área, tá? Então cada um aqui sabe qual é a fraqueza, o que precisa, né, ser trabalhado, mas hoje eu ainda estava conversando com a minha mãe sobre isso, o quanto a gente precisa entender que nós não transformamos ninguém. Nós não podemos mudar alguém, somente Deus transforma as pessoas. Então, assim, se existe algo que incomoda na gente ou em alguém que a gente convive, que a gente possa colocar isso diante de Deus, somente Ele pode mudar. A gente não muda as pessoas, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso. E a pessoa precisa também estar disposta a mudar, né? Então, quando a gente entende que a gente está incomodando, que a gente está sendo agressivo, que a gente não está sendo uma pessoa amável, não está tendo paciência, será que não é o momento da gente buscar ajuda em Deus? Em muitos momentos, não é só em Deus. A gente precisa buscar ajuda psicológica, né? Psiquiátrica, enfim. Existem tantos mecanismos aí para que a gente possa se tornar ser humanos melhores. Como eu tenho falado toda semana para vocês, não é uma competição com outros, é com a gente mesmo, né? Então que a gente possa aí olhar para dentro e avaliar, será que eu estou sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, um bom patrão, um bom funcionário, enfim, não importa a área que a gente esteja, que a gente possa fazer essa avaliação e colocar isso diante de Deus, porque somente Ele vai nos mostrar aonde a gente precisa mudar, tá? E aí, gente, continuando para terminar aqui, no versículo 12, tá? Ele fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aqui ele está dizendo assim: a minha alegria depende de ti, Senhor. Devolve para mim a minha alegria, porque eu só vou conseguir ter essa alegria de novo se o Senhor estiver comigo. Então que a gente possa entender, será que temos essa alegria que só Deus pode nos dar? Assim como aquela paz que eu sempre falo para vocês, que excede todo entendimento. Às vezes a gente está vivendo turbilhões de coisas, dificuldades, aflições, e mesmo assim a gente tem a paz, que é a paz de Deus. Então que a gente possa entender também essa alegria que somente Deus pode nos dar. Será que a gente tem vivido essa alegria? Que a gente possa refletir também, e se a gente não estiver sentindo, que a gente possa pedir isso para Deus e que a gente possa também pedir ajuda, porque às vezes a gente está vivendo ansiedade, depressão e outras doenças que precisam ser tratadas também, né? Amém, meninas? Amém. Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, assim, ó, que a gente possa entender que o arrependimento, ele tem que ter sinceridade, a gente precisa ter a convicção do pecado, porque a gente tendo essa convicção do pecado é que a gente pode se arrepender, tá? E aí a gente consegue viver uma vida sem medo, né? Sem estar se escondendo, porque o Davi se escondia. Ele se escondia porque ele teve ele se sentia um lixo. Ele era rico, ele era poderoso, ele mandava naquele reino, naquele palácio, mas ele não tinha a presença de Deus. Então, precisamos avaliar aí como é que está a nossa vida. Será que de fato as prioridades estão no lugar certo? Eu já falei também sobre isso aqui, que a gente possa entender aonde está o nosso coração, né? Porque aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar, porque daí todo o resto vai ser acrescentado, tá? Então, assim, o relacionamento com Deus é o que de fato importa para todas nós, que a gente possa colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Eu vi que algumas entraram aí depois, amanhã vai estar lá, tá, meninas? No YouTube.
E aí vocês podem assistir desde o começo, tá? É interessante, eu falei sobre, para vocês que entraram depois aí, eu falei sobre Davi, o pecado dele com Batseba, então teve o adultério, teve o assassinato e depois ele teve o arrependimento. Então, para quem não viu, se quiser, né, assistir toda a live, vai estar lá amanhã. E esse Salmo 51 que eu tinha falado para vocês estudarem, tá falando aí da humilhação de Davi perante Deus, pedindo perdão sobre os seus pecados. Então também o que isso nos mostra? Não existe pecado grande ou pequeno, existe gente que é tão egoísta, tão orgulhosa, que acha que não tem pecado, não precisa nem pedir perdão, porque se sente assim, eu sou perfeito, eu não preciso mudar em nada. Será mesmo que a gente não precisa mudar em nada? Eu acho que todos nós aqui precisamos todos os dias buscar a face de Deus para entender se nós estamos fazendo a vontade dele. Amém? Então, meninas, obrigada por todas estarem aqui. Se quiserem compartilhar alguma coisa aí, podem escrever, tá? Nós estamos aí, então, em oração por algumas pessoas. Agora, quando terminar a live, eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp o nome de todas as pessoas de novo, tá? Para que vocês coloquem também, intercedam aí por essas pessoas, tá? Porque essas pessoas precisam aí das nossas orações pelos milagres aí na vida delas, tá bom? Amém, amém, amém. Então vamos orar aí para encerrar, vamos pedir para Deus então avaliar, olhar o nosso coração, nos mostrar aonde a gente precisa melhorar, para que a gente possa ter uma vida tranquila, para que a gente possa deitar o nosso rosto no travesseiro e dizer, Senhor, eis-me aqui, hoje eu fui uma pessoa melhor do que ontem e amanhã me ajuda a ser melhor do que hoje. A nossa oração deve ser assim todos os dias. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse ensino. Obrigada por nos mostrar a história de Davi, Senhor. Nos mostrar o quanto ele pecou, mas o quanto ele também se arrependeu, o quanto ele se humilhou perante a sua face, pedindo perdão, se humilhando, que a gente possa entender, Deus, que todos nós precisamos do teu perdão todos os dias, porque somos pecadores, erramos, caímos, mas o Senhor está aí com o seu amor para nos resgatar, para nos transformar. É importante nos quebrantarmos perante o Senhor, porque o Senhor está aí para nos fortalecer todos os dias. Continua com cada uma aqui, com as suas famílias, abençoa cada maternidade aqui, abençoa cada casamento aqui, abençoa esse povo de Santa Catarina, que logo, logo possamos estar testemunhando as maravilhas que o Senhor vai fazer naquele lugar, porque o Senhor é um Deus que traz pessoas, que abençoam, que prosperam o seu povo, que a gente possa olhar o próximo, colocar a mão sobre o próximo, abençoar. Nos ensina, Senhor, a olhar o próximo e não olhar somente para nós mesmos. Abençoa também esse povo de Israel, da Palestina, que essa guerra possa acabar, que a paz do Senhor possa invadir o coração de cada um deles. É o que eu te peço hoje e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meninas? Peraí. Pode deixar, tia. Vou colocar o Rafael nas minhas orações. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, meninas, que a gente ore aí pelo Rafael, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Que vocês intercedam também comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. E outra coisa, se vocês tiverem alguma coisa, Cleide, fala de tal coisa na semana que vem, coloquem no direct lá pra mim, que de repente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tal personagem da Bíblia. Me ajudem também, que aí a gente interage um pouco mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.